O Brasil ainda colhe os efeitos negativos da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, lutou, mas encerra sua gestão amargando redução nas exportações de carne. Vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo saber dos detalhes com Walter Puga Júnior. Puga, qual foi o tamanho dessa redução nas exportações de carne do Brasil? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o Brasil perdeu muito, viu? Para se ter uma ideia, uma estimativa publicada hoje no jornal Valor Econômico, através de dados da SECEX, Secretaria de Comércio Exterior, e de entidades que representam produtores de carne, né, processadores de carne, os brasileiros perderam acesso a mercados que tinham potencial para agregar, tome nota, perdemos 1 bilhão e 800 milhões de dólares por ano. No ano passado, as vendas externas de carnes renderam 15 bilhões de dólares. Resumindo, segundo a ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que reúne os processadores de carne de frango e carne suína, os embarques de exportação de frango do Brasil devem cair de 2% a 3% este ano. Mas peso mesmo para a carne suína, que deve diminuir de 10% a 12%. O ministro Blairo Maggi agiu rapidamente, lutou, mas ainda não conseguiu abrir os mercados. O veto da União Europeia a 20 frigoríficos imposto pela Operação Trapaça, da terceira fase da carne fraca, também longe de um desfecho positivo, causa ainda mais frustração. Resumindo, em favor do ministro, fontes do setor privado argumentam que parte dos esforços do ministro Blairo Maggi terão resultado apenas no ano seguinte, a partir de janeiro do próximo ano, 2019. Então, a partir de janeiro é que veríamos algum resultado. Outra possibilidade é que a China autorize mais frigoríficos de carne bovina do Brasil a exportar. Uma missão chinesa virá ao Brasil agora em novembro. Mas ainda não tivemos mercado aberto em diferentes países do mundo. A Operação Carne Fraca realmente causou danos. E a pergunta é se nós vamos recuperar este mercado rapidamente, como a princípio se imaginava. Fora isso, nós temos o Irã. Ele vai importar gado vivo do Brasil, segundo o Ministério da Agricultura, Segundo o diretor do Departamento de Saúde Animal, Guilherme Marques, foram decisivos para a abertura do mercado do Irã, reconhecimento sanitário obtido recentemente junto à Organização Mundial de Saúde Animal, como aquele que atesta que o Brasil é um país livre de febre aftosa, sem vacinação. Aliás, Santa Catarina é livre sem vacinação, com vacinação em outras regiões. Também temos aí eliminação, impedimentos causados no passado pelo mal da vaca louca, já também está fora de contexto. Os próximos países, além do Irã, que deverão comprar bovinos vivos do Brasil, cujas negociações já estão avançadas, é Tailândia e Indonésia. Então, temos a abertura de alguns mercados para gado vivo, mas ainda sofremos aquelas restrições por conta da Operação Carne Fraca, que fechou as portas aí da União Europeia, na Rússia, nos Estados Unidos também tivemos alguns problemas. Resumindo, final da gestão do governo Temer para exportação de carnes as notícias não são as melhores, viu, Juliana? Tentar continuar na luta no próximo ano para recuperar esses mercados. É com você. Mudando de assunto agora, Puga, e como está a negociação entre Brasil e China a respeito do açúcar? Olha, a China tem até a próxima sexta-feira, dia 26, para responder lá na Organização Mundial do Comércio se aceita aquela consulta do Brasil, sobre a queixa brasileira em relação às restrições para exportação de açúcar, É uma última tentativa, na verdade, de encontrar uma saída, para que seja mutuamente satisfatória, tanto para chineses como para brasileiros. Se o governo chinês não aceitar, e essa é a perspectiva, os chineses são resistentes, O Brasil pode apresentar até um pedido de painel, vamos lembrar, painel, Na verdade é um comitê de investigação contra o que os chineses estão fazendo em relação ao açúcar do Brasil. Mas as consultas, que poderão ser realizadas até meados de dezembro, dificilmente vão dar resultado. Portanto, a China responde na próxima sexta-feira, o Brasil deve insistir em derrubar essas barreiras chinesas. Até lá, nós veremos aí uma discussão entre Brasil e China. Bom, o Ministério de Comércio da China reafirmou que as salvaguardas que ele tem em relação ao açúcar, adotada para proteger, na verdade, produtores chineses de açúcar contra as importações, que provocou assim, a elevação das taxas cobradas
do Brasil, e lógico, derrubando as exportações, está em linha com as regras da OMC. Os chineses argumentam que não fugiram das regras. O Brasil diz que houve violação das regras. O Brasil contesta uma série de argumentos detalhados no pedido que fez à OMC. Oficialmente, até no site da OMC, é possível acessar essas informações. Agora, com a confirmação do acionamento da OMC, o Brasil promove a primeira abertura de disputa contra a China na Organização Mundial do Comércio. É um grande parceiro comercial do Brasil, isso pode trazer problemas mais adiante. E, paralelamente, o Brasil e outros importantes produtores de açúcar do mundo cogitam entrar com uma outra disputa na OMC envolvendo o açúcar, mas agora também contra a Índia. Então há uma movimentação também contra a Índia. Açúcar vai ser assunto nos próximos meses e provavelmente no próximo ano. A disputa pelo mercado internacional de açúcar deve ser bem acirrada daqui para frente, viu, Juliana? É com você.